para você. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Fale amém, diga glória a Deus, diga aleluia. É o mínimo que a gente pode responder para um texto como esse. Queridos, esse texto ele pode ser dividido de duas maneiras. Hoje é o penúltimo elo da campanha. A semana que vem estaremos finalizando essa campanha. O pastor Jonas estará aqui finalizando essa campanha. E aí teremos o intervalo de campanha. Vai ter o intervalo de campanha. Intervalo de campanha, geralmente, queridos, é quando a gente conta testemunho, a gente louva a Deus, a gente ouve outras pessoas dando uma palavra rápida. Então é um momento também para você já ir se preparando para a nova campanha. A nova campanha, nós fizemos uma reunião com as obreiras, com o ministério, e nós ficamos definidos que toda nova campanha, a gente também inicia com um chamado para estar aqui na reunião de oração que nós temos toda quinta-feira às 6 da manhã. Para você que não sabe, sexta-feira, quer dizer, quinta-feira, no mesmo dia do culto, nós temos às 6 horas a oração, 6 horas por nós. Mas não é 6 horas, é 6 horas de 6 horas, não de 6 horas por nós. Então você está convidado a estar aqui nas quintas-feiras às 6 horas. E nós temos também escala também para as células, nós somos uma igreja em células, então nós temos escala para as células também participarem. Porém, todo o início de campanha, você ouviu falar que uma campanha está começando, você pode se unir a nós também e estar aqui, já começando a sua campanha aqui, orando, buscando a Deus, para que aquele momento que você estará apresentando as suas petições, ou o seu momento de glorificação por aquilo que recebeu, você já começa aqui de manhã e com certeza será uma bênção, assim como tem sido e será mais ainda em nome de Jesus. E a primeira coisa do texto que ele nos convida é: o coração do homem pode fazer planos. Queridos, essa citação aqui é Deus dizendo, ou autorizando, ou a palavra de Deus dizendo como que o nosso coração precisa estar diante do futuro. Planos são coisas que a gente faz idealizando um futuro. A gente está imaginando algo ali para frente. E para isso a gente faz planos. E aí eu tenho uma pergunta para você aqui nessa tarde. Como estão os planos? Quais são os seus planos? Você está planejando algo? Você continua sonhando? Você continua acreditando no futuro? Você está autorizado por Deus a fazer planos. Teu coração pode fazer planos. A primeira coisa que eu quero te convidar aqui nessa tarde, se você não tem um plano, é volte a sonhar. Volte a planejar. A vida só termina aqui na terra quando a nossa senha, ele nos convidar para voltar para casa. Enquanto estivermos aqui, você está autorizado a planejar, a sonhar, a imaginar, a idealizar. Amém ou não amém? Receba isso para a sua vida, queridos. Lógico que a nossa vida, ela está condicionada a Deus. Deus dá a última palavra. A resposta certa vem de Deus, amém. Mas isso não significa que você não pode planejar. Até porque, se Ele está dizendo que a resposta certa vem de Deus, significa dizer que coisas que nós pensamos e imaginamos e que não estão alinhadas, Deus quer alinhar. Agora, como que nós receberemos uma resposta certa se não pensamos em nada, se não idealizamos nada, se não planejamos nada? Então fica apenas um vácuo, fica apenas um nada, buscando nada, e o que vir está bom, e aquele que não tem aonde chegar, qualquer direção está mais do que bom, qualquer lugar que for, chegará. Tentando lembrar o nome de um autor que ele diz que aquele que não planeja nada, com certeza vai acertar o alvo em cheio. Se você não tem planejamento nenhum, obviamente você vai chegar lá, que é lugar nenhum. Então você precisa buscar em Deus os seus sonhos, as suas realizações, os seus objetivos.
E é a partir disso que Deus vai fazer o alinhamento do coração dele. Ah, eu quero isso. E aí, geralmente, a gente fica aquém dos planos de Deus. A gente pensa aqui, Deus fala assim, é quase, é um pouquinho mais alto, é um pouquinho mais alto. Então a resposta certa vem de Deus, mas eu começo a elocubrar, a imaginar, a fazer essa maquete e apresentá-la ao Senhor. Faz aí a sua maquete e apresenta a Deus. Senhor, olha aqui, ó, meu plano é esse, mas está submisso à sua vontade, amém? Então a primeira coisa é, planeje, sonhe, continue planejando e apresentando isso a Deus. E o segundo diz, mas a resposta certa vem do Senhor. O seu plano pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode parecer o lançamento de 2024 já /25. No entanto, o que Deus tem vai te surpreender. Parece lindo? Lindo vai ser quando você ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Tem gente ligada e recebendo. Lindo vai ser o que Deus vai fazer. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. A verdade é que a gente já ficaria surpreso às vezes se Deus simplesmente nos desse aquilo que estamos pensando, mas geralmente Ele vai além. Agora, esse ir além do Senhor não é ir exatamente na direção que a gente está imaginando. Às vezes Ele vai desmontar algumas coisas aqui, vai ajustar outras ali, vai quebrar aqui, mas vai colocar tudo no lugar. E quando você pensar que está quebrando, Ele vai dizer assim, eu estou ajustando, eu estou posicionando, porque do tamanho que eu imagino, com esse tipo de viga, com esse tipo de coluna, com esse tipo de parede, com essa estrutura, não suporta o que eu tenho planejado. Então eu preciso fazer o quê? Remontar tudo. Às vezes parece que Ele está destruindo, mas Ele está reconstruindo a sua história. Saiu um aleluia ali, talvez um glória a Deus ficou agarrado na sua mente, mas fica tranquilo que no final da obra você vai entender o que é que Deus está fazendo. E aí, em cima disso, queridos, eu queria pensar com vocês um pouco nessa tarde sobre alguém que nos ensina o que é receber a resposta certa, ou fazer o que precisa ser feito para que a resposta certa seja o norte da nossa vida. Porque a gente muitas vezes até sabe o que a gente quer, mas no meio do caminho parece que algumas coisas acontecem e a gente se satisfaz com aquilo que a gente recebe. Alguém precisa de um trabalho e aí vai orar a Deus o que precisa, mas de repente a coisa aperta tanto que o que vier está bom, e muitas vezes o que vem não é a resposta certa de Deus, e aquilo que deveria ser uma bênção muitas vezes se transforma em uma maldição, se transforma em algo ruim, algo que era para ser bom e muitas vezes não está sendo bom. É um casamento, é uma porta de emprego, é uma questão financeira, seja lá o que for, quando ela vem do Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O plano de Deus é perfeito, queridos. Se há alguma coisa que não está encaixando, Deus está gritando aqui nessa tarde, eu tenho algo perfeito e completo. Não adianta ficar empurrando, não adianta falar, vai dar certo, eu vou encaixar esse negócio aqui dentro. Isso não vai dar certo, daqui a pouco vai espanar, essa porta vai arrebentar, os pinos vão sair e não encaixa. Agora o que é de Deus vai encaixar perfeitamente. Para isso eu quero caminhar com vocês em Mateus capítulo de número 4, vamos lá? Vamos perceber o que Satanás tenta fazer para que você não viva aquilo que Deus tem e como você tem que agir e reagir para que você viva aquilo que Deus tem, a resposta certa de Deus, amém? Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Vamos lá. A seguir,
foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: e aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Esse é o nosso mestre passando por esta situação. Queridos, se você voltar um pouquinho o capítulo de número 3, voltar atrás, você verá o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, você verá no verso de número 14, ele, porém, dissuadia dizendo, João Batista, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Você pensa nessa cena, queridos? Que coisa maravilhosa. Se você volta um pouco antes, João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está reconhecendo que ali estava o Messias tão aguardado, que eles estão esperando, agora está entre eles. A resposta de Deus encarnada na terra. E João Batista detecta isso e avisa a multidão: olha ali o Messias, olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois disso, Jesus vai para ser batizado, e João Batista diz: é eu que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim? Ele diz: deixa por enquanto desse jeito, e cumpre aquilo que está escrito. Jesus estava cumprindo as Escrituras, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu ministério. A seguir, Jesus é batizado, e aí uma cena maravilhosa acontece. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo pousa sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que coisa maravilhosa, queridos. Você imagina alguém com um chamado, tendo um momento tão grandioso como esse? João Batista, ele é considerado pelo próprio Jesus o maior profeta que já pisou na terra. Ele diz que igual a ele não houve, e depois dele não haverá um profeta na dimensão de João Batista. É esse homem que diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Na hora que ele é batizado, o Espírito Santo se manifesta de forma corpórea e visível. Se todos viram, o texto não diz para nós, mas o texto diz que isso aconteceu. Então Jesus também recebe isso. E então uma voz do céu maravilhosa fala com ele. Queridos, numa situação como essas, tem como a gente ter dúvida do nosso chamado?
Tem como a gente ter dúvida daquilo que Deus tem na nossa vida? Existe como você viver de uma maneira que você não compreenda aquilo que está acontecendo, de uma vida dirigida por Deus? No próximo capítulo, nós vamos ver que alguém tão confirmado e confirmado por Deus, agora estará sendo testado, provado, tentado, para que ele de alguma maneira não exerça o seu ministério. Mas Jesus sabe o porquê ele vive, qual é o propósito da sua vida, e ele tem uma direção, ele tem um caminho a percorrer. E o verso de número 1 já começa dizendo para nós, do capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Queridos, uma coisa precisa ser clara na nossa vida: se você quer viver as respostas certas que vêm do Senhor, você precisa de uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Aqui nós temos o Filho de Deus vivendo o que está vivendo na direção do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, e todo aquele que nasce do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. O que guia a sua vida? Quais são, se você fosse hoje dar mérito a alguém, quem recebe o mérito das direções que você tem? Nós vamos tratar isso um pouco mais à frente, mas em primeira instância, queridos, nós precisamos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, nós precisamos de uma vida dirigida por Deus. E aí, eu e você poderíamos dizer assim: mas é isso que eu quero. Se tem uma coisa que eu quero, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também nos leva a desertos. O Espírito Santo também nos leva a desertos. E o Espírito Santo nos leva a desertos para... O que o texto está dizendo aí? Para quê? Para quê? Para que ele levou para o deserto? Não estou ouvindo. Para quê? Para ser provado. Ele levou para o deserto para o provar. Queridos, só passando pelos desertos que a gente descobre quem a gente é. Há uns 2 domingos atrás eu preguei sobre Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz assim: eu vos humilhei. Nesses 40 anos eu fiz vocês passarem pelo deserto para saber o que havia no coração de vocês, se vocês seriam fiel ou se não seriam fiéis. E ele diz mais ainda no versículo 8: para vocês, eu deixei vocês passarem fome, para vocês aprenderem uma lição. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele ainda reforça o capítulo 8 dizendo: no dia que eu abençoar vocês, passa no capítulo 8 de Deuteronômio e veja lá, no dia que eu fizer tudo isso na vida de vocês, vocês não venham dizer que foi o braço de vocês, que foram vocês que conquistaram essas coisas. Porque o ser humano tem essa tendência, querido. A gente só descobre quem a gente é quando a gente passa por situações. Pedrão tinha certeza que todos negariam a Jesus, menos ele. Ele disse: todos podem te negar, mas eu jamais te negarei. E passando pelo que ele passou, ele descobriu, e depois ele dizia para Jesus: tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, está dizendo: eu já não sei mais nada, mas o Senhor sabe exatamente o tanto que eu te amo. A primeira coisa que nós que queremos viver a resposta certa,
A gente precisa viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, permitindo Ele fazer os processos que precisam ser feitos. No final deste processo você entenderá o que você está passando. No final deste processo o nome do Senhor vai ser glorificado. E é no final deste processo que você passará entendendo o que está acontecendo. Aleluia! Não queira entender o fim, nem no começo e nem no meio, porque é no final que você compreenderá o processo de Deus na sua vida. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Em primeiro lugar, seja dirigido pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar, verso 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Queridos, sabe de quem nós estamos falando? Do Filho de Deus. Nós estamos falando de Deus. Deus encarnado aqui na terra. E o Deus encarnado aqui na terra, Ele consagrava a vida dele. Deus jejuava. Deus, Ele ia para o seu momento com Deus isolado. É eu e Deus. Eu preciso de um momento sozinho com Deus. E se as nossas orações de 5 minutinhos são tão poderosas, ele falava, eu quero 40 dias e 40 noites. Quando ele sai daqui, ele sai preparado para escolher os seus discípulos. É aqui que ele vai começar de fato o seu ministério. Mas ele começa o seu ministério, depois de tão aprovado que ele foi, já podia sair dele dizendo, opa, o Pai disse que eu sou o Filho amado, o Espírito Santo já desceu, eu vou agora começar o meu ministério. Ele começa o seu ministério consagrando a sua vida. Ele começa o seu ministério jejuando, orando, buscando mais de Deus. Como assim, meu Deus do céu? Mais? Alguém que está tão cheio quer mais? Alguém que está tão confirmado quer mais? Queridos, a consagração é muita coisa. Mas uma coisa que de fato a consagração nos convida a ser, e consagração é tempo com Deus, é oração, é tempo no secreto, é jejum. Uma das principais coisas que a consagração é você estar dizendo, eu não quero uma vida morna, eu quero algo a mais, eu não me conformo, eu quero fazer alguma coisa, eu sou inconformado na minha vida espiritual. Há muita coisa que nós crescemos e aprendemos com a consagração, mas principalmente é não se conformar com a vida espiritual que nós temos. É o nosso grito a Deus dizendo, eu quero mais, eu preciso mais, eu vou buscar mais, eu vou pagar o preço. E se Jesus, queridos, de alguma maneira Ele quer mais, imagine nós, o quanto precisamos. Se a gente fizesse uma pergunta, eu sei que você precisa de uma resposta certa. Eu sei que você precisa de uma resposta de milagre. Eu sei que você precisa de um milagre do céu. Quanto você tem consagrado a sua vida para isso? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de se alimentar da palavra de Deus? Você sabe que a palavra de Deus é que gera fé e que o justo viverá pela fé. Como que está o seu alimento diário da palavra de Deus? Como você tem se fortalecido, congregado? Como você tem se santificado? Essas coisas, queridos, o seu compromisso com Deus, ele está totalmente ligado para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente hoje tem uma sociedade de baixo compromisso com Deus, querendo viver coisas extraordinárias. É gente que mal e mal vai num culto e quer viver também os milagres e tudo aquilo que Deus tem. Graças a Deus que tudo é pela graça. E Deus nos abençoa. E Deus nos dá às vezes, e a gente não merece nada e o Senhor faz. Mas isso não significa que Ele não está nos convidando para águas mais profundas. E Jesus sabia disso. Por mais que Jesus era confirmado, ele sabia que dava para entrar mais, dava para mergulhar mais, dava para experimentar mais. Em primeiro lugar, tenha uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar,
se consagre mais. Busque mais. Tenha mais tempo com Deus. Resposta certa sem esses dois quesitos, queridos, não tem como prosseguir. Em terceiro lugar, a sua resposta certa, ela será testada em níveis. O primeiro nível que é testado, o diabo diz para ele: se tu és o filho de Deus, olha só, ele acabou de ouvir o quê? Tu és o meu filho amado. E o diabo vai direto na identidade, dizendo: se tu és, transforma essas pedras em pães. A primeira coisa, queridos, que Satanás tenta fazer para que a gente não viva a resposta de Deus, a certa, é a gente agir com o nosso braço, do nosso jeito, fazer para mostrar para os outros, transformar situações a partir de nós. E é nessa hora que a gente precisa entender que não é porque eu posso transformar algo que eu vou transformar algo. Eu vivo a dependência de Deus. E aí, Jesus poderia ou não poderia transformar aquelas pedras em pães? Como foi dito no domingo aqui, ele poderia fazer uma padaria, ele poderia fazer brioche, ele poderia fazer sonho, ele poderia fazer o que quisesse. Mas ele não está ali para mostrar para o diabo nada. Ele sabe quem ele é. E ele precisa do tempo de Deus, do jeito de Deus e da forma de Deus. Lembra de Deuteronômio capítulo 8 que nós falamos? Quando Deus diz assim: eu deixei vocês passar fome para vocês aprenderem uma lição. Ele diz: eu humilhei vocês, eu deixei vocês passar fome para vocês aprenderem que nem só de pão o homem viverá. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque o pão ainda é, queridos, uma das maiores motivações humanas. É o que mais nos motiva, é o que mais nos rouba tempo, é o que mais a gente está o tempo todo imaginando como conquistar, como ter, como... E a gente está sempre nessa direção. E aí a gente quer do nosso jeito, com o nosso braço, com a nossa técnica, com a nossa sabedoria, aquilo que a gente imagina. E aí a gente esqueceu de Mateus capítulo 6, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, ao que vestir. Olhe para os lírios, olhe para os pássaros, eles não trabalham, eles não têm celeiro, eu sustento eles. E aí ele diz mais: e vocês? Não tem muito mais valor do que lírios e pássaros? Se você não conhece o seu valor, leia o capítulo 6 de Mateus, porque ele está dizendo: você tem muito mais valor do que os pássaros e os lírios, e o que eu faço por eles, posso fazer muito mais pela sua vida. Se você entende isso, dá um glória ao nome do Senhor. E é interessante como algumas coisas parece que a gente gosta de ir na contramão de Deus. Ele está dizendo assim: não andem ansiosos. Ele está dizendo assim: olha, mais do que o pão que perece. Ele não está dizendo assim: vocês não precisam do pão. Ele está dizendo mais do que o pão que perece. Vocês precisam mais é da palavra do Senhor, é a palavra de Deus. E o próprio Jesus está rebatendo as opções de Satanás com a palavra. Ele diz: está escrito. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente saber o que fazer, queridos. Tem muita gente vivendo sofisma, vivendo a ideia de outro, vivendo o que os outros dizem e não conhece a palavra de Deus. E aí acha que aquela técnica, aquele jeito é o jeito de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é com a palavra que se vence. Satanás vem dizendo: transforma essas pedras em pães para saber se você é o filho, e ele está dizendo: eu sei quem eu sou e o pão que eu preciso nesse momento de 40 dias de jejum, que o meu corpo está desfalecendo. Eu prefiro morrer, mas obedecer a palavra. Eu prefiro passar fome, eu prefiro cair aqui, mas eu continuo no projeto, e o projeto é a palavra que me alimenta. A palavra de Deus é a que eu mais preciso, é a minha necessidade maior. Aleluia! O que Satanás está fazendo é: vamos trocar? Em vez de você continuar obedecendo a palavra, transforma essa pedra em pão e obedece agora a minha palavra.
e obedece agora a minha proposta. E olha que ele está fazendo isso no momento de fisicamente, Jesus está numa debilidade talvez a mais extrema que um ser humano pode imaginar. Mas a palavra, ela revigora, a palavra fortalece, e pelo poder da palavra, ele dá a resposta que vem do trono. Aleluia! A sua identidade é testada se você realmente quer a resposta certa. E opções são dadas para você transformar pedras em pães o tempo todo. Transforma essa situação, faz do teu jeito, vai lá, entra com o divórcio, vai lá, fecha essa empresa, vai lá, abre outra empresa, sai dessa empresa. E são propostas que está fácil da gente fazer. E o Senhor está dizendo, se alimente da minha palavra, eu tenho a resposta certa para todas essas situações. O outro teste, querido, se no primeiro teste ele está sendo testado naquilo que ele pode fazer, agora ele está testando a identidade dizendo, se tu és o Filho de Deus, se lança, ele levou ele até a ponta do pináculo e se lança de lá. Sabe o que ele está dizendo? No primeiro você provou para mim que você pode fazer, mas não vai fazer por causa da palavra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você não faz, mas ele faz? Você acha que ele faz? Você acha que você é tão amado assim? Vamos ver se você é tão amado? Se joga e vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Se joga para ver se ele vai mandar anjo. Vai, se lança nisso daí. É o desafio onde a gente quer muitas vezes fazer para ver o que Deus vai fazer. No primeiro, era o que eu podia fazer. Você consegue transformar? Agora faça e vamos ver se Deus vai bancar essa sua atitude. Vamos ver se Deus vai responder à sua fé. Olha o perigo, queridos, para você sair da posição. E é ali que muita gente fala assim, é mesmo, né? Se Deus me ama, se Deus tem algo na minha vida, se eu tenho um chamado, eu vou fazer esse negócio aqui, e se Deus for comigo, vai acontecer. Com Jesus, não funcionou. Ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Em primeiro lugar, queridos, Deus é teu Senhor. E agora eu faço a pergunta para você responder. Responda com um amém ou um não amém. Deus é teu Senhor? Tá fraco, né? Eu nem vou perguntar a segunda vez. A gente gosta do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Queridos, todas as promessas de Deus têm condicionais. Todas. Se você quer que o Senhor seja o seu pastor, você precisa ser. Para Ele ser Senhor, você tem que ser servo. E para Ele ser pastor, você tem que ser ovelha. Ser servo e ser ovelha, há muito mais qualidades incomuns em ambos. Ovelha depende 100% do pastor. Ovelha, queridos, não sabe lutar. Ovelha nem luta. Ovelha está despreparada para qualquer coisa. Ela não come sem o pastor, ela não sabe aonde pastar, ela não sai de casa sem o pastor, ela só vive no cheiro e na voz do pastor. Servo tem direito nenhum. Ele só tem direito de pegar o checklist do dia e saber quais são as tarefas e executá-las com eficiência. Será que é isso que eu estou dizendo para Deus quando eu digo o Senhor é meu pastor? Ele é meu Senhor? E Ele está dizendo aqui, o Senhor. Ninguém deveria ou deveríamos entender que as nossas atitudes muitas vezes é nós estarmos confrontando a Deus. Ele está dizendo que fazer esse tipo de coisa é tentar a Deus. E ele está dizendo que isso não pode ser dessa maneira, porque já é uma lei. E essa lei parte do princípio, queridos, que eu sou servo do Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para você. E a gente quer o tempo todo testar a Deus. E ele finaliza dizendo, no terceiro teste,
Já vi que a sua identidade está firmada, tanto naquilo que você pode fazer, quanto naquilo que Ele pode fazer. Já que eu não posso mexer nisso, agora eu quero saber quanto vale a sua fé. Eu quero saber até onde você está disposto. Eu quero saber qual é o preço do seu milagre. Eu quero saber qual é a sua real visão daquilo que você precisa. Ele diz, dá uma olhadinha para o mundo, dá uma olhadinha para as riquezas, olha para os reinos. Tudo isso eu te darei, se somente você me adorar, se você dobrar os seus joelhos. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, quanto custa a sua fidelidade? Quanto custa? Eu estou disposto a pagar o maior preço pela sua fidelidade. E aí, queridos, e se essa proposta fosse feita para nós? Eu te diria que muitos de nós negociamos uma resposta certa por valores extremamente mais baixos do que esse que Jesus foi tentado. Por coisas menores, a gente deixa de fazer aquilo que é certo. E a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que deve ser feito. Mas vem uma proposta tão pequena e quando a gente vê, por razões do dia a dia, eu não vou entrar aqui no mérito, mas que o Espírito Santo está ministrando aí ao seu coração, a gente troca. E aí, a resposta certa fica em segundo plano. Porque esperar não é fácil. Ter paciência não é fácil. Perseverar não é fácil. Mas é esse o caminho que Ele traçou para a sua vida, querido. E é desse jeito que a gente chega lá. E aqui, Jesus foi enérgico e diz, para trás de mim, Satanás. Saia daqui, Satanás. Agora chegou a hora de mandar Satanás embora e dizer, suma daqui. Porque somente ao Senhor, teu Deus, somente ao Senhor, meu Deus, eu adorarei, aleluia. Ele está dizendo, não importa a oferta, não importa o que venha, eu prefiro aquilo que vem de Deus, eu prefiro os planos de Deus, eu prefiro a vida que Deus tem para mim, eu prefiro o plano de Deus, aleluia. A resposta certa de Deus já está preparada para a sua vida. A resposta certa de Deus já está garantida pelo sangue da cruz. Mas todos os dias, Satanás vem com suas artimanhas para tentar te tirar do alvo. E hoje o Senhor quer alinhar o seu coração para você viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Aprender a dizer não, aprender a combater pela palavra e aprender a ficar no lugar indiferente da oferta. Pode parecer interessante a oferta. O que ele estava oferecendo para Satanás não chega próximo do que Deus já tinha construído para Jesus e para nós. Você entende isso? Não tem, queridos. Não tem oferta que se compare com aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu finalizo com vocês aqui. O texto diz, com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o... No final, quando você vence as suas etapas, você vai entender que o inimigo que estava lutando contra você, ele foi embora. Você verá a aprovação de Deus. E nessa aprovação de Deus, o Senhor está dizendo que agora o céu começa a se mover em tua direção. Se Jesus foi provado, você acha que eu e você não seremos? Se Jesus foi testado, eu e você não seremos? Se o povo dele foi testado no deserto, eu e você não seremos? Acho que ser tentado, provado, todos nós entendemos que somos provados. Amém ou não amém? A questão crucial é ser aprovado ou não. E é isso que está nas nossas mãos. Então a palavra dessa tarde é fique firme. Não aceite nenhuma proposta que não esteja alinhada ao coração de Deus.
Lute. O que o Senhor está dizendo aqui para você é: indiferente do que venha contra a sua vida. Jesus está enfrentando o diabo, frente a frente, na sua maior debilidade física aqui nessa terra. Mas ele não sai da posição. Ele continua na posição. Você quer responder a Deus para alinhar o seu coração? Continue na posição. Você será brutalmente assediado para sair da sua posição. Mas Ele continua aí do seu ladinho te carregando, te dando forças. E você vai vencer. Por quê? Somos mais do que vencedores. Mas o versículo não termina aqui. Já estaria bom, né, o versículo, né? Somos mais do que vencedores. O versículo diz: por aquele que nos amou. Aleluia. Tem amor derramado aqui nessa tarde. Tem um amor que é a garantia de tudo aquilo que você sonha. Tem um amor aqui que já tem uma história construída. Tem um amor aqui que está dizendo para você aqui nessa tarde: eu sou contigo. Não desista, continue em frente, porque a vontade perfeita de Deus se cumprirá. E não tem legião de demônio, e não tem Satanás, e não tem estratégia. O que tem é um Deus pelejando por você. Vamos se colocar em pé. Oh, glória! Em primeiro lugar, seja dirigido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, consagre a sua vida mais e mais. Em terceiro lugar, passe pelas provas. Vamos completar, né, com aquela frase tão famosa nossa, né? Passe pela prova, dando glória a Deus. E em quarto lugar, deixe Deus fazer agora o que Ele já determinou que seria feito. Eu e você estamos lutando, pensando no futuro, mas Ele já está lá no futuro com tudo preparado. Na nossa mente vai ser construído. E para Ele que não tem limitação de tempo, já está tudo construído lá, aguardando a gente. Agora é só uma questão de perseverança, de posicionamento, de se manter naquilo que é o nosso chamado, nosso propósito de vida. Aprendamos com Jesus, não recue. Continua firme. Aquele que garante está com você. Sinta a presença dEle aqui nessa tarde. Seja renovado por Ele aqui nessa tarde. Seja tocado por Ele aqui nessa tarde. Eu quero acreditar que tem gente que hoje sai daqui carregado, dizendo: você foi aprovado. Carregado pelos anjos, dizendo: agora deixa comigo. É como se os anjos estavam dizendo para Jesus: até aqui era com você, mas agora vem aqui que nós vamos carregar você, porque agora é conosco. Deus sabe até onde você aguenta, Ele sabe aonde você não aguenta mais. Ele sabe até onde vai a sua força. 1 Coríntios 10, 27 diz que ninguém é provado acima do que pode suportar. Ele sabe a tua capacidade, Ele sabe a sua resistência, e Ele está monitorando você 24 horas. Não adianta você ficar dizendo que você não aguenta mais, quando Ele está dizendo: tem muita força aí, tem muita capacidade ainda. Você vai se surpreender do limite da sua fé, do limite da sua força física, do limite da sua vida, e você sairá mais construído de tudo isso, porque Ele está junto com você neste processo. Então eu quero que em primeiro lugar você esteja aqui para sentir esta presença te fortalecendo. Eu quero orar neste momento sobre a sua vida, para que o Senhor renove as suas forças, mas quero também orar por gente que está sendo aprovado aqui nessa tarde e estará vivendo o seu milagre. E fica tranquilo, porque o mesmo Deus que começou a obra é o Deus que vai concluí-la. O Deus que começou a boa obra é o Deus que vai concluir. O Deus que começou a boa obra é o Deus que vai concluir. O Deus que começou a boa obra é o Deus que vai concluir na sua vida. Muitas fontes em meio ao deserto haverá.
Sinta a presença de Deus. Seja tocado, seja renovado, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo, seja fortalecido aqui nessa tarde, seja curado aqui nessa tarde, que o bálsamo do Senhor esteja tocando a sua vida, que a unção do Senhor esteja revestindo a sua vida e que o Espírito Santo esteja envolvendo, enchendo o seu coração e enchendo a sua vida, em nome de Jesus. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você que entendeu a palavra e o Espírito Santo falou com você, de alguma maneira, eu quero confirmar essa palavra agora sobre a sua vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, eu quero orar com você. Eu não sei o que Deus falou e nem estou preocupado, eu só quero confirmar essa palavra. As obreiras, peguem o óleo aqui por gentileza, passe o óleo na mão, mas venha por fé, não venha por movimento, venha por fé. Eu creio no que Deus falou ao meu coração, eu creio no que o Espírito Santo ministrou para a minha vida, eu creio que o Senhor falou comigo, eu creio nisso, e assim será, para a glória do nome do Senhor. Coloque a sua mão para frente. As obreiras, vocês estarão confirmando a palavra. Então, em nome de Jesus, confirmamos esta palavra, e isto será vivido em nome de Jesus. Amém? Então você que está aqui na frente, só vai adorando ao Senhor, só vai glorificando, só vai exaltando, que você já recebeu a palavra que vem do céu, e essa palavra é poderosa para fazer. Vai adorando, enquanto as obreiras vão orando por a sua mão, vão ungindo a sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos agora, confirmando a tua palavra que foi ministrada aqui nessa tarde. Ministramos aqui direção do Espírito Santo. Ministramos, Senhor, vidas mais consagradas aqui nessa tarde. Ministramos aqui vitoriosos, passando pelas etapas e dando glória ao teu nome. Ministramos, Senhor, que nessa tarde tem gente saindo daqui, Senhor, como Jesus concluiu aquele processo, saindo carregado pelo Senhor, saindo com a resposta em sua mão, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que teu filho e tua filha estão precisando, e não sei o que o Senhor ministrou a cada um, mas nós confirmamos agora, pelo poder que há no nome de Jesus, seja, Senhor, na vida financeira, seja nas emoções, seja no corpo físico, seja na vida conjugal, seja na família, seja nos negócios, seja, Senhor, em alguma causa que tem na justiça, aonde for, Senhor, que o Senhor esteja agora, Senhor, na vida, Senhor, no ministério, naquilo que o Senhor tem como chamado, na vida espiritual, que o Senhor esteja agora confirmando esta palavra, abençoando e prosperando, abrindo esta porta, tocando com saúde, repreendendo toda a enfermidade e ministrando cura sobre este lugar. Aqueles que estão orando por uma vida espiritual de mais consagração, de mais busca dos dons espirituais, nós ministramos aqui nesta tarde. Enche Espírito Santo, enche de força, enche de renovo e enche de poder. Que haja, Senhor, mais discernimento, que haja mais compreensão, Pai, que a sede esteja aumentando, que a chama no coração esteja cada vez mais acesa, em nome de Jesus, Pai. Nós, em nome de Jesus, profetizamos sobre este lugar e sobre estas vidas, que aquilo que era petição agora se transforma em testemunho, aquilo que era uma busca agora se transforma num testemunho que será contado, que será vivido, que outros saberão quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o teu nome, pois a resposta certa vem do Senhor. É o que pedimos, Pai, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, nesta tarde, eu sei
que a resposta certa vem do Senhor. Eu não negocio isso. Eu não negocio isso. Eu não negocio isso. A minha fé, a minha esperança está em Ti e em nenhum outro lugar. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus e mistura com glória a Deus. Amados, enquanto orávamos aqui, o meu coração veio uma palavra. Você está orando e você diz, parece que quanto mais eu oro, pior fica a situação, Senhor. O que está acontecendo? Parece que quanto mais eu busco no Senhor, parece que as coisas ficam mais estreitas. E o Senhor trouxe ao meu coração o que Ele fez com o faraó. E Ele estreitou as coisas ali para o lado do povo, porque Ele queria que o povo entendesse que o milagre seria gerado por Ele. Que eles sairiam libertos e entrariam na terra prometida, mas Ele fechou o coração de Faraó para que eles dessem glória a Deus e reconhecessem que foi o Senhor que fez. E na sua vida não será diferente. O cerco está fechando, parece que as portas estão se fechando, as coisas estão ficando estreitas, mas quando o milagre acontecer, todos reconhecerão que foi Deus que fez, para o louvor da glória dEle. Aleluia! Sabe qual era a interpretação do povo? Prisão. Agora a gente vai ficar preso. E qual era a interpretação de Deus? Chegou o livramento. Saída. Vocês estão saindo agora. Não está piorando, está melhorando. No final você vai entender isso. Diga isso pro seu irmão aí, ó. Tá melhorando as coisas, tá? Tá melhorando. A partir de hoje está melhorando. Pode se assentar. Quer se assentar? Não. Pode ficar de pé mesmo, porque a gente já vai finalizar já. Eita glória! Lá atrás temos aquele cafezinho abençoado. Tem ainda? E acho que tinha uns docinhos lá, mas não sei se já não venderam tudo lá. O docinho é para vender. Docinho é para vender. Um pacote é R$8 e 2 é por 15. E tem propósito, está escrito no selo lá o propósito desse docinho. Eu não vou falar qual que é, só para você ficar curioso e ler qual é o propósito. Se tiver ainda, nem sei, tem ainda? Tem 2 só. Tinham vários, lá só sobrou 2. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz? Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga para o seu irmão, traga alguém com você a semana que vem.